deu o primeiro filho, à luz o primeiro filho, chamado Carlos, que é meu irmão mais velho, mas eles disseram, este mesmo anjo aparece novamente dizendo que este não seria aquele que Lúcifer pretende, mas o a seguir dele. E o a seguir dele, nesse caso, ele ditou as regras, a alimentação que a minha mãe tinha que consumir enquanto estivesse a ser desenvolvido no ventre da minha mãe. Então, a minha avó, que obedecia, que estava em contato com os espíritos, tinha que estar próximo da minha mãe, para cuidar dela na questão da alimentação, sem transgredir nenhuma regra. Questão da saúde, porque o ser humano é aquilo que é constituído pelo que come e bebe, pelo que vê e ouve. Então, nesta é formado, começa já a formar o caráter deste indivíduo através do ventre da sua própria mãe. O que a mãe come, o que a mãe ouve, o que a mãe quer, então vai desenvolvendo mesmo, fazendo parte do caráter do bebê. E assim foi. Eles tiveram que obedecer e eu estava desenvolvendo até no dia em que eu saí do ventre da minha mãe, já bebê. Eles ditaram mais outra regra que eu tinha que seguir. Seria um vegetariano restrito. Um vegetariano restrito porque teria que ter uma mente lúcida. Para ter uma mente lúcida tem que abster-se de tudo que é animal, de tudo que é carne. E seus derivados e alimentação simplesmente de ela. Eu era um reptiliano. O reptiliano é aquele que é usado como um canal. Esta pessoa canaliza, recebe os espíritos e ele fala, não ele, mas os espíritos a falarem por ele. O mesmo processo que aconteceu com a serpente no Éden, Satanás usa a serpente e ele fala por intermédio dessa serpente. Assim também são esse tipo de pessoa, os escolhidos mesmo por ele. Eu era usado como um canal de tudo quanto ele pretendia falar, eu falava. Não eu a falar, mas sim eles a falar por intermédio de mim. E escritor tem que ter uma mente aberta, conforme já disse na outra hora, tem que ter uma mente aberta, tem que ter inteligência e conhecimento. E este mesmo anjo Asbade, que é o anjo conselheiro e mestre, que aparecia de vez em quando, ele tem a função de trabalhar com a mente humana. Em Éfesos capítulo 6, versículo 12, aí fala a batalha. E a batalha que ele aí fala, disse que é nos lugares celestiais. Então a minha missão é trabalhar com a mente humana, ter o conhecimento cabal da mente humana. E nós estudávamos não só outros livros, mas também a própria Bíblia. Os teólogos estudam a Bíblia para defender, estudam a Bíblia para pôr em prática aquilo que eles aprendem, para adquirir o caráter de Cristo. Só que nós aprendíamos a Bíblia não para pôr em prática, mas para criar outro sistema estabelecido por eles mesmos, por próprio Satanás. O sistema CFM, criado por ele mesmo, começando por si mesmo, são crenças fundadas em mito, conforme disse na outra hora. Esse mesmo sistema começou com ele, lá no céu, semeando dentro de si mesmo, através de cobiça, de orgulho, de descontentamento. Ele criou esse sistema, acusando a Deus como tirano aquilo que não é. Começou a semear este mesmo evangelho, primeiro aos seus companheiros lá no céu, e este mesmo evangelho foi transmitido também aqui a Eva, e a Eva aceitou, e o seu marido também. E este mesmo sistema continua a usar de geração a geração. Ele levanta homens. Deus usa um sistema, e esse sistema está baseado no santuário. O santuário é o sistema que Deus utiliza para a salvação do ser humano. E Satanás, por sua vez, ele não cria coisa nova. Ele simplesmente imita aquilo que já está estabelecido. Ele não cria coisa nova. Então, a partir desse, Deus usa meios e métodos. Satanás também, por sua vez, usa meios e métodos. Eu vou me basear mais nas coisas que nós fazíamos, dos meios e métodos para adquirir o ser humano. Primeiro dos métodos que ele utiliza primeiro método é o método do apetite não controlado em todos os aspectos do ser humano. O apetite pervertido da natureza pecaminosa do homem, aquilo que ele adquiriu depois do pecado. Então, esse método utiliza-se para criar insatisfação do ser humano, tanto no comer, no beber, no vestir, em todos os aspectos da vida do ser humano. Então, cria-se, a partir mesmo deste método, a insatisfação, nesse caso, a intemperança em todas as coisas, não ter o controle do que entra e sai. Segundo método é o método da presunção, o Deus que habita no ser humano. O eu é um Deus dentro de nós, e este domina o próprio ser humano, se não tiver controle. E o terceiro método é o método da adoração. Todo ser humano tem
a tendência, por natureza, a adorar alguma coisa. Porque o ser humano foi criado para adorar Deus. E na ausência de Deus, então cria-se vários objetos ou ídolos para que este ser humano adore. E afastando-se da verdadeira adoração, não importa que tipo de objeto ou coisa que você mais ama, este tipo te aproxima a Satanás e não a Deus. Dos meios, temos o primeiro meio, a riqueza, que eles mesmos utilizam. A riqueza, tanto pobres e ricos são escravos dos desejos e da ansiedade de adquirir aquilo que eles não têm. Os pobres têm medo e receio da sua pobreza e eles lutam para adquirir aquilo que eles não têm. E os ricos, por sua vez, eles têm medo de perder o que têm e eles vão à luta, adquirir mais e mais para não perder o que têm e ter mais. Então todos eles tornam-se escravos de si mesmos. Insatisfeitos, a insatisfação toma posse das suas mentes e eles tornam-se escravos que não querem saber de quem os criou. Outro meio que é chamado a moda. Todo ser humano, por natureza pecaminosa, com essa natureza pecaminosa, todo ser humano quer ser celebridade. Quer aparecer em algum lugar, quer ser conhecido de várias formas. E todas as coisas neste mundo têm sempre um modelo. Então, a partir deste mesmo meio, eles utilizam os tipos de modelo que eles incentivam, através das mídias, eles publicitam. Não importa que tipo de moda você segue, tanto a moda política, a moda econômica, a moda social, tipo de moda, eles criam para todo ser humano seguir um modelo, e não um modelo verdadeiro, só para desviar a atenção do modelo verdadeiro que é Cristo, aquele que transmite o caráter verdadeiro no ser humano, retirar dele a imagem de Deus. E o terceiro meio é divertimento, é entretenimento. Neste é fazer com que o homem, o ser humano, passe mais tempo com as coisas banais do que com Deus. Vai gastando o seu tempo de vida que Deus lhe deu até se distrair e não ter chegar o seu tempo, não fazer nada. Então torna-se escravo até a morte.